Olá pessoal, tudo bem? Bom dia aí, mais uma aula aí, tá? Falando agora um pouquinho para vocês, né, pessoal, dando continuidade à nossa matéria, tá? Que é a história do Brasil. Então vamos seguir, né? Vamos falar um pouquinho aí de história do Brasil, uma matéria aí que é tão importante, né? E sempre aparece aí nas questões cobrada aí nos principais vestibulares, tá? Então vamos, nada melhor do que a gente se preparar, certo? É importante aí, como a gente sempre fala, né? Que vocês façam aí as revisões periódicas da matéria, certo? Então é muito importante vocês reverem a todo momento aí a matéria, tá? Para vocês não esquecerem do que está sendo tratado, tá, pessoal? Bom, então esse assunto, né? A gente viu aí todo o processo vamos dar continuidade, né? A gente viu todo aquele processo de independência, né? Que se fortaleceu, né? Com a saída do Dom João VI, ele volta para Portugal, né, lá em Portugal ele é submetido às cortes, né? Aí as cortes pressionam para a reconquista do Brasil, né, a recolonização do Brasil. E isso acaba trazendo, né, uma série de empecilhos aqui para o partido português, ou melhor, para o partido brasileiro, que não queria voltar a ser colônia de Portugal, né, porque os brasileiros aqui, nascidos aqui no Brasil, já tinham, né, aí ganhado com a vinda do Dom João uma série de privilégios, haviam, de certa forma, arraigado ainda mais, né, firmado ainda mais as suas raízes aqui na América, aqui no Brasil, né, comercializavam com a Inglaterra, com os Estados Unidos, principalmente com a Inglaterra, certo? Ou seja, já havia se formado aqui no Brasil uma elite, né, e essa elite comercial, uma elite exportadora de açúcar, né, obviamente não queria voltar àqueles antigos moldes coloniais do mercantilismo, porque quer queira, quer não, quando o Dom João, né, o período em que o Dom João vem para cá, essas relações mercantilistas, né, ela quer queira, quer não, elas foram flexibilizadas, certo? Então, obviamente, uma recolonização, né, colocar o Brasil novamente nos eixos de Portugal não é viável aí, tá bom? Então é nesse contexto, né, que vai aí surgir o movimento pela independência do Brasil, certo? Um movimento aí que começa aí nesses setores mais abastados da sociedade, né, apesar de existirem projetos mais republicanos também, tá? O que vai prevalecer, a gente vai ver ao longo do processo, são projetos aí mais de caráter conservador moderado, tá? Então é isso que vai prevalecer, né? Os projetos mais republicanos, aí mais democráticos, eles vão acabar sendo engolidos por esses projetos mais conservadores e moderados aí, né, de cima para baixo. Tudo bem, pessoal? Então, é interessante entender que o Brasil, naquele contexto, né, do final aí do século XIX, início do século, ou melhor, do final do século XVIII, e pegando aí essas duas décadas iniciais do século XX, a gente já pode dizer que já tem cara de Brasil, certo? Alguns movimentos, né, que aconteceram ao longo do processo histórico, como, por exemplo, as bandeiras, né, a criação de gado em algumas regiões do interior, a mineração, elas ampliaram o território brasileiro, né, burlando aquele velho Tratado de Tordesilhas estabelecido lá no início do processo de colonização, certo? Já haviam sido propostos, inclusive tratados, né, entre Portugal e Espanha, para que houvesse mais ou menos a delimitação de parte aí do território, né, tanto para espanhóis quanto para portugueses, como o Tratado de Madrid, o Tratado de Santo Ildefonso, né, o primeiro de 1750, o segundo de 1777, né, tratados aí que mais ou menos vão delimitar aí o formato do Brasil como ele é, certo? Bom, então, pessoal, o Brasil, certo? Ele já tinha aí uma cara de Brasil, tá? O Brasil já tinha. A gente vai ver aí que o século XIX, principalmente a partir aí do segundo reinado, que a gente vai ver mais para frente, é o momento aí de consolidação de uma cara para o Brasil, né? Principalmente lá com o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, com Dom Pedro II, tá? Eu vou falar melhor disso aí mais para frente, tá? Bom, então a cara do Brasil, né, a consolidação de fato do Brasil, como nação, vai acontecer aí principalmente a partir do Dom Pedro II, tá? Mas vamos falar desse primeiro reinado, vamos iniciar falando um pouquinho do primeiro reinado, que é um período anterior, né?
período que vai aí de 1822, né, até 1831, um período bastante importante aí para o Brasil também, e a gente vai pontuar algumas coisas bastante importantes para vocês aí, tá bom, pessoal? Bom, vamos começar então a falar desse processo aí, né? Vamos começar a falar da consolidação da independência do Brasil, né? Então, é importante lembrar, pessoal, que assim, a consolidação do Brasil como país, né, como país independente, não foi fácil, tá? Não foi fácil e não foi tranquilo, tá? Então, nesses primeiros anos aí, o Brasil vai enfrentar é, vários problemas aí por conta da afirmação da sua independência. Problemas com quem? Propriamente com Portugal, com a metrópole. Então vai acontecer uma série de guerras, de conflitos aí, de batalhas entre os brasileiros, né, aqui estabelecidos, e a metrópole, né, Portugal. Por conta do quê? Por conta da metrópole, né, Portugal, não querer que o Brasil se desvencilhasse, né? Não perdesse, a metrópole não queria perder essa união com o Brasil, tendo em vista que o Brasil era a parte, né, da colônia, do Império Português, uma das mais importantes aí, certo? Então, vai ter todo esse conflito, né, entre Brasil e Portugal, tá? Inclusive, pessoal, é muito interessante que o Brasil, nesse contexto, né, ele não tem exatamente um exército formado, né, um exército capaz e formado, assim, propriamente brasileiro. Então, nesse primeiro momento, o exército brasileiro, a gente vai ver mais para frente, né, ele vai se fortalecer bastante, né, principalmente com a Guerra do Paraguai, que é a segunda metade do século XIX, um pouquinho lá na frente, lá no segundo reinado. Tá? Então, nesse contexto aí do primeiro reinado, né, da consolidação da independência do Brasil como nação, o Brasil não tem um exército formado ainda. Então, o que vai acontecer? É muito interessante, né? O príncipe regente, que é o Pedro I, o Dom Pedro I, ele vai recorrer a comandantes europeus, tá, para ajudar nesse processo de luta contra os portugueses, certo? Então, por que o Pedro I teve que recorrer aos comandantes, né, europeus aí, tá? Por conta dessa falta, né, de organização, dessa falta de potencialidade de um exército propriamente brasileiro lutar contra os portugueses. É muito interessante, tá? E aí entra o famoso Pedro Labatut, né, um oficial francês, né, que foi nomeado pelo Dom Pedro I, né, pelo príncipe regente, para organizar os contingentes, né, as pessoas favoráveis à independência. Certo? Muito interessante, tá? Depois aí o Pedro Labatut, ele acabou sendo substituído pelo general brasileiro José Joaquim de Lima e Silva, tá? Em maio de 1823, tá? Bastante interessante. Uma outra figura bastante conhecida, certo, pessoal, que não somente participou da independência do Brasil, mas também participou depois, né, da independência do Chile e do Peru, tá? É o famoso Lord Cochrane, né? O Lord Cochrane, certo? Ele foi contratado também do imperador, do Pedro I, para enfrentar a esquadra lusa, né? Então, uma pessoa bastante importante aí, Lord Cochrane, tá? Em inglês. Teve alguns problemas lá com o exército inglês, acabou sendo expulso e veio para cá, beleza? Era um mercenário, tá, pessoal? Geralmente esses generais aí europeus, eles se envolviam nesses contextos, eles se envolveram nesse contexto de independentista aqui da América Latina para ganhar aí um dinheiro, tá? Isso é bem interessante destacar. Bom, como eu falei para vocês, né, pessoal, é interessante a gente perceber que os conflitos aqui, que a independência do Brasil, o processo, ele não foi um processo tranquilo, tá? Então houve uma série de conflitos, principalmente que ocorreram no sul, tá? No sul do Brasil e na Bahia, certo? Então, na região da província Cisplatina, ali onde fica o Uruguai hoje, tá? As tropas portuguesas resistiram bastante a esse processo, né? As tropas portuguesas que ali estavam organizadas, né? Ali estavam estabelecidas, acabaram resistindo bastante ao processo de independência, tá? Mas elas acabaram se retirando aí em novembro de 1823, né? Você vê, né? Mais de um ano depois do 7 de setembro de 1822, tá? E aí depois a gente vai ver que nesse contexto, né, as tropas portuguesas saem daquela região da Cisplatina, onde hoje é o atual Uruguai, né? E aí aquele povo ali
da Cisplatina vai se colocar contra propriamente os brasileiros, né, dando origem ao Uruguai. Depois a gente vai ver esse processo mais tranquilamente aí, tá? Então, essa guerra, né, a guerra entre Brasil e Uruguai, que daria, na verdade, é entre Brasil e Argentina, tá? Que daria aí lugar à formação do Uruguai, né? O Uruguai havia surge então nesse contexto aí, tá? Bom, na Bahia, é interessante destacar também, né, que houve também resistência, né? Existiam tropas portuguesas na Bahia, tá? Lideradas pelo general Madeira de Melo, tá? E que lutaram contra aquelas que eram favoráveis aí à independência, né? Aí várias pessoas morreram, centenas de mortos acabaram morrendo. E a facção lusa, né, foi vitoriosa no início, né? Os portugueses estavam se saindo vitoriosos, até que as forças brasileiras, né, de terra começaram a receber um apoio aí dos senhores de engenho, né, organizados aí como, né, organizados pelo Lord Cochrane, né, como eu falei para vocês aí, né, o mercenário inglês, tá? E aí, em 2 de julho de 1823, as tropas portuguesas acabaram sendo expulsas, né, lá da Bahia, tá? É muito interessante que os baianos, né, pessoal, eles comemoram o 2 de julho de 1823 como tem o mesmo valor como o 7 de setembro, né? Se você é baiano, se conhece alguma pessoa, pergunta para ele para você ver, ou para ela, tá? Para você ver a importância do 2 de julho, o momento então que os portugueses são expulsos ali da Bahia, tá? Aí, propriamente depois, então, da conquista, né, da conquista da Bahia, né, da expulsão dos portugueses da Bahia, as tropas, né, comandadas pelo Lord Cochrane, vão lá para o Pará, certo? E para o Maranhão, vão atuar ali no Pará e no Maranhão, duas regiões aí que eram muito mais ligadas com Portugal do que propriamente com o restante do Brasil, ou seja, tinham os interesses dessas regiões, né, Pará e Maranhão, eram muito mais afeitos aos de Portugal, queriam a manutenção, né, da região com Portugal, do Brasil com Portugal, por conta desses interesses. Então houve também ali problemas, certo? Problemas ali, conflitos, tá? Entre aqueles que queriam a independência e aqueles que não queriam. Tudo bem, pessoal? Beleza? Bom, enfim, né? Então esse processo ele vai sendo estabelecido aí ao longo do tempo, tá? Obviamente o Brasil consegue então expulsar aí os portugueses aqui do território, tá? E consegue manter então a soberania em relação ao território, em relação ao Brasil, tá? No plano internacional, né? Os Estados Unidos aí foram os primeiros, né, a reconhecer a independência do Brasil em maio de 1824, certo? Informalmente, né, a Inglaterra já havia reconhecido, né, a independência do Brasil informalmente, tá? Ou seja, haviam reconhecido, mas não tinham um documento formalizando o reconhecimento da independência, certo? Obviamente porque a Inglaterra tinha interesses aqui na colônia, né? Então a Inglaterra era um processo, né, com Dom João vindo para cá, se estabeleceu uma relação muito intrínseca, né, entre os comerciantes, os produtores de açúcar, né, os comerciantes brasileiros e os ingleses, além do fato dos ingleses também mandarem para cá as suas mercadorias, né? Então era um mercado bastante promissor aqui o Brasil para as mercadorias que vinham da Inglaterra, certo? Então eles tinham interesses comerciais, o Brasil era um país aí que comercializava bastante com a Inglaterra, tá? Aí você vai perguntar, né, por que a Inglaterra não reconheceu logo de cara, né, não foi formal e fez lá um documento reconhecendo a independência do Brasil? Por quê, pessoal? Isso acabou atrasando um pouco, tá? Porque os ingleses, né, queriam que o tráfico de escravos com a independência do Brasil fosse imediatamente suspenso aqui, né, para cá, né? Obviamente a Inglaterra é o berço, né, do capitalismo moderno, a Revolução Industrial está acontecendo e a gente sabe que liberalismo e escravidão não combinam. Então, obviamente, a Inglaterra vai pressionar o governo brasileiro a abolir o tráfico de escravos, tá? Isso que a gente vai ver que isso não vai acontecer logo de imediato, tá? O tráfico de escravos só vai acontecer lá a partir de 1850, quando se encerra, né? Eusébio de Queiroz, a gente vai falar melhor um pouquinho disso aí. Certo? Então foi por isso que a Inglaterra não reconheceu imediatamente a independência do Brasil, tá? Mas assim, os ingleses é fato, né, que eles
estiveram aí de uma forma ou de outra envolvidos aí com a consolidação do processo de independência do Brasil, tá? Então, inclusive, eles foram mediadores do reconhecimento da independência por parte de Portugal, né, que ocorreu em agosto de 1825, né? A gente sabe que os portugueses, obviamente, né, vão ter problemas para reconhecer a independência do Brasil, óbvio, né? Então, estabeleceu-se um tratado, beleza, pessoal? Então, no qual o Brasil concorda, né, em compensar, né, indenizar a metrópole, a sua metrópole mãe, né, Portugal, em 2 milhões de libras, certo? Então, e uma outra cláusula, a segunda cláusula, né, desse tratado aí, desse documento, né, seria que o Brasil não permitisse a reunião de qualquer outra colônia, certo? Portuguesa, propriamente com o Brasil, tá? A gente vai ver que existe um medo, né, dos portugueses da moda pegar, né, e outras colônias portuguesas também quiserem independência, tá? Então eles falaram assim, ó, beleza, a gente reconhece a independência de vocês aí brasileiros, no entanto, essa independência, em nenhuma outra região do Império Português pode se acoplar a vocês aí brasileiros. Beleza? É óbvio, né? Porque os portugueses, né, muitos brasileiros aqui faziam comércio de escravos com Angola, por exemplo, né? Então, e aí fato que a notícia da independência do Brasil havia chegado nessas partes da colônia, certo? Então, era possível que em muitos locais aí houvesse essa tendência também de se acoplar ao Brasil, algo já estabelecido nessa cláusula para que isso não pudesse acontecer, tá? Bom, então a necessidade aí de indenizar a metrópole, né, no caso aí Portugal, deu origem, pasmem vocês, ao primeiro empréstimo externo contraído pelo Brasil em Londres, certo? Um empréstimo aí, né, um empréstimo, né, e o Brasil vai depois, a Inglaterra vai se tornar aí a principal credora do Brasil, o Brasil obviamente devedor da Inglaterra nesse processo aí que vai se iniciar então no século XIX, certo? Formalmente aí no século XIX, né? Bom, então é isso, pessoal. Acredito que esse momento inicial aí do processo de independência do Brasil já deu para ficar claro para vocês algumas ideias, certo? A gente vai avançar um pouquinho mais aí nas próximas aulas, então lembrem aí que não foi um processo tranquilo, não foi um processo calmo, houve disputas entre brasileiros e portugueses, e aí no final os brasileiros garantiram a independência do Brasil com a interferência aí das potências, principalmente da Inglaterra, aqui no processo. O desdobramento disso aí a gente vai comentar, vai falar um pouquinho para vocês aí nos próximos vídeos. Tá bom, pessoal? Então é isso. Essa aula foi isso, tá? Espero que vocês tenham gostado, beleza? E a gente se vê aí numa próxima oportunidade. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, se cuidem, usem máscara e a gente se fala. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Excelente dia para vocês, hein? Tchau.